A autoria de Deus é a base para que somente Ele conceda autoridade à sua palavra. Sobre isso, John Frame vai falar. John Frame é um teólogo que tem muitos trabalhos publicados no campo de filosofia, mas também um excelente livro chamado A Doutrina da Palavra de Deus. E é de onde eu retirei estas frases dele, né? Somente na religião bíblica, o Ser Supremo é uma personalidade absoluta. E somente na religião bíblica, o Ser Supremo fala. Qual é a diferença? O cristianismo, que como nós acreditamos e professamos, é monoteísta. Acreditamos num único Deus que se expressa em 3 pessoas. Mas Deus, irmãos, podem perguntar, mas tem outras religiões que afirmam ter um único Ser Supremo. Por exemplo, o islamismo. O islamismo vai afirmar, temos um único Deus supremo, um único Ser Supremo sobre nós. Qual é a profunda diferença entre o islamismo, nesta área, e o cristianismo? No islamismo, quem fala não é o Ser Supremo. No islamismo, quem fala é Maomé. O profeta Maomé, através do Alcorão, é quem dita as normas e ditou as leis que o islamismo deveria seguir. O cristianismo não. A todo instante nós encontramos nas Escrituras, assim diz o Senhor Deus. Assim diz Deus, o Senhor dos Exércitos. Nós encontramos Deus falando desde o início. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era, porém, sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre a água. Disse Deus, haja luz e houve luz. Desde o princípio o Ser Supremo fala, e o Ser Supremo se comunica, a ponto de, depois de criar o homem à sua imagem e semelhança, se relacionar com ele dizendo, vocês podem comer de todas as árvores que existem neste jardim, somente uma vocês não podem comer. O Ser Supremo, a todo instante, se relaciona com o ser humano, se relaciona com o homem, e se relaciona principalmente pela característica do quê? Da fala. Moisés, no livro de Deuteronômio, capítulo 4, ele vai dizer que, aliás, o povo vai responder para ele, que povo existiu que, vendo Deus falar do meio do fogo, ainda ficou vivo? Deus se revelar, falando, comunicar a sua revelação de forma progressiva, é porque existe a religião, existe o cristianismo, e existe a possibilidade do homem se relacionar com ele. Se Deus não se relacionasse, não se comunicasse, seria um Deus impessoal. Um Deus cujas orações que nós fazemos não valeriam de nada. Um Deus cujo cântico que nós professamos agora no final do culto e os anteriores, louvando a Ele, do que serviria se Ele fosse impessoal? Se Ele não estivesse nem aí? É porque Deus se relaciona. É porque Deus entra em um relacionamento com o homem, em uma aliança com o ser humano, que a história redentora é aplicada. Que nós podemos hoje ter a certeza de que a Escritura Sagrada é a Palavra de Deus. John Frame continua, na verdade, se Deus não tem nos falado pessoalmente, então tudo o que é importante no cristianismo é especulação humana e fantasia. Se nós acreditamos que aqui está escrito unicamente palavras de homens, somente Paulo, somente Pedro escreveu, Isaías, Amós, Moisés, se é só homens que escreveram isso aqui, não serve de nada. É só especulação humana e fantasia. Mas se é a palavra de Deus, que desde o início disse, haja luz, depois comunicou a sua vontade ao homem, e depois, através dos profetas, prometeu a vinda de Jesus Cristo, então tudo tem sentido. Porque o Ser Supremo falou. Porque o Ser Supremo disse o que é verdade e o que não é. Pelo caminho que deveríamos andar e pelo caminho que não deveríamos andar. Se Jesus Cristo foi apenas um homem que ensinou, por que esse homem tem os melhores ensinamentos? Por que deveríamos seguir? Nós seguimos porque Deus falou. Havendo Deus, como diz o autor aos Hebreus, havendo Deus outrora falado aos pais muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, que é o herdeiro de todas as coisas, pelo qual foi feito o universo.
É porque Deus falou e nos falou pelo Filho que toda a vida humana tem um sentido, que toda a vida humana tem um significado e que o cristianismo não é mera especulação humana e fantasia.